Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma análise de mercado. Hoje, dia 14, quinta-feira, 14 de outubro. Tivemos um dia de queda por enquanto, agora são 5h12 da tarde. Talvez quando você estiver vendo este vídeo, com certeza já vai ter fechado o mercado. Mas muito provavelmente a gente vai fechar um candle negativo, né? Mas eu vou compartilhar aqui minha tela já com vocês para a gente analisar aqui o gráfico. Mas antes da gente começar, se inscreve aí no canal, ative as notificações e também já deixa um gostei neste vídeo. E também clica aí para compartilhar, mande aí para os seus amigos, traz eles para estudar com a gente e convide eles também para o nosso grupo do Telegram, que o link está aí na descrição. Se você está chegando agora e ainda não faz parte, clica aí no link e faça parte do grupo de estudos, beleza? Então, sem mais delongas, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, colocar aqui no gráfico do Indifut, gráfico diário. Natural, né, que o preço ele enfrente uma dificuldade aqui nessa região, tá? Porque a média aqui ela tá ainda descendente, indicando uma tendência de baixa. Quando você vai comprar alguma coisa, eu já comentei isso esses dias, esse conceito com vocês esses dias, e essa determinada coisa ela está em queda de preços e ela vem acima, por exemplo, e você é um vendedor e tem essa coisa, você quer o quê? Vender naquele preço adequado, que é um preço que talvez o mercado, né, tá aceitando pagar um pouquinho mais caro e você acredita que o preço vai cair mais. Então essa é a psicologia por trás. Quando o mercado se encontra numa tendência de topos e fundos descendentes e ele vem até uma região que antes era um preço adequado, era um preço aqui que ele marcou um retorno a uma média, alguma coisa assim, o vendedor vê isso como uma vantagem e aí ele quer se desfazer daquele produto porque ele quer receber mais por isso, tá? Aqui funciona mais ou menos assim. A diferença aqui é que aqui são vendas a descoberto, né? Os vendedores ainda acreditam que pode jogar o preço e vender um pouco mais barato aqui embaixo, por exemplo. Alguns ainda estão vendidos e fazem o médio deles aqui nesse ponto. E assim por diante, né? A gente está falando aqui de posições um pouco maiores, swing trade, position, e assim sucessivamente, beleza? Para nós que operamos day trade, a gente tem que ficar atento a esses pontos e a essa psicologia por trás das barras. Então o mercado ele chegou aqui num patamar que ele encontra dificuldade, abriu em gap de alta e entrega um candle já vendedor muito forte, tá? Sinalizando que poderia ser um dia um pouco mais truncado, um pouco mais lateral ou até mesmo um dia corretivo. Quando a gente observa esse mesmo comportamento que apareceu anteriormente durante essa tendência, né, não apareceu tão claro assim. Então, a estrutura tão grande assim, mas por exemplo, aqui ele marcou uma movimentação de baixa, marcou um topo e depois ele veio marcar um segundo teste nesse topo. Veio acima nesse segundo teste, falha em romper, o que a gente chama de armadilha, e vem abaixo novamente. Aqui é a mesma coisa, marca um topo, retração, fundo um pouquinho coisa mais alto que esse daqui, tenta romper um duplo teste na região de média, vem abaixo novamente, tá? Aqui acontece a mesma coisa, só que em uma estrutura um pouco maior. O mercado faz uma movimentação, um fundo um pouco mais alto do que o fundo anterior, não necessariamente precisa ser assim. Tenta romper o topo, se aproxima muito dessa região, desse rompimento, talvez ele até tente novamente, e pode vir abaixo novamente. Aqui é um pouco diferente porque a gente está em cima de um suporte do gráfico semanal. Por isso que aqui o gráfico maior, né, ele pode segurar um pouco mais nessa região. É um suporte do gráfico semanal, né, uma região de interesse dos compradores, de quem está posicionado aqui, está com stop aqui, ou quer fazer um médio aqui e assim por diante, tá? Os compradores que acreditam aqui num retorno da movimentação, pelo menos uma retração, para fazer uma realização um pouco mais aqui para cima, tá? Então aqui no gráfico diário é natural que ele enfrente essa região de consolidação, né? Por que é uma região de consolidação? Porque a gente tem um candle branco, um candle forte, já deixa pavio, característica de lateralização. Uma próxima barra que não vai para baixo, não vai para cima, outra barra também fecha nesse ponto médio. Então isso daqui já se transforma numa região de consolidação, né? Até comentei esses dias lá que se o mercado perdesse essa mínima, né, aqui em fechamento, essa daqui, desse candle, nessa região de média, ele poderia sim testar aqui embaixo novamente. Só que isso não aconteceu, né? O que acontece? A próxima barra, a barra branca, rompe a máxima em falso,
Começa esses rompimentos falsos dentro dessa região aqui de briga entre compradores e vendedores, né? Porque tem compradores acreditando na alta, tem vendedores acreditando na queda, porque ainda é tendência de baixa. Então começa uma dualidade, uma briga dessa região, uma briga entre forças do mercado. E aí o mercado se equilibra, se encontra numa região de equilíbrio. Quando ele vai romper isso daqui, né, quando ele marca que vai romper isso daqui, é comum ele marcar uma região de consolidação para depois ganhar força e fazer o rompimento. Tá? Então isso daqui a gente enxerga dentro das barras, dentro do gráfico diário, por isso que é importante a gente estar de olho aqui no gráfico diário. Vamos passar aqui para o gráfico menor, o gráfico de 5 minutos. Eu estou enxergando duas possibilidades para o índice, tá? Como é uma região aqui, ó, ele marcou um topo aqui nesse ponto, marcou um fundo aqui, marcou vários testes aqui nessa região, hoje terceiro teste praticamente com essa abertura. E aqui ele está tentando fazer um fundo mais alto para testar aqui novamente, tá? Eu vejo duas possibilidades, porque são compressão do preço, né? Perguntaram até sobre compressão e expansão. O preço ele veio de um movimento de expansão aqui, e aí ele passa a comprimir, né? Para fazer um movimento de expansão novamente. Tá? A gente não sabe o que, se vai ser para baixo ou se vai ser para cima. Mas eu vejo duas possibilidades nesse processo de compressão. Ou o mercado marca uma região mais ou menos assim, vem visitar novamente aqui, ou seja, aqui pelo 10 minutos, né, marcando uma espécie agora de alargamento aqui, para visitar esse fundo novamente, né, uma figura de continuidade. Ou o mercado ele marca uma compressão um pouco diferente, mais caracterizada por uma acumulação pré-rompimento. Como assim? Então o mercado se encontra num ponto aqui que ele quer romper, que ele tem dificuldade para romper, mas é de interesse de quem está enxergando um gráfico semanal, de quem está acreditando numa movimentação de alta. E aí ele passa, estava até assim a minha linha, mas ele veio buscar esse fundo como um rompimento falso. E aí ele passa a entregar fundos mais altos. Ele marca um fundo aqui, marca um fundo aqui, pode entregar o movimento até aqui, um terceiro teste, marca outro fundo aqui nessa região ou um pouco mais para cima, para fazer uma terceira tentativa de rompimento. E nessa terceira tentativa de rompimento, normalmente o mercado consegue projetar um movimento para cima. E aí é a projeção dessa movimentação aqui novamente para cima, tá? Então muito bem. Vejo essas possibilidades, né, no gráfico macro, mostrando aqui para vocês, num gráfico um pouco maior, para o índice. Tá? Pode ser que ele rompa para baixo? Pode ser, mas talvez depois de uma frustração aqui de um próximo rompimento, ou alguma coisa assim, tá? Então beleza. Se a gente for considerar que tudo isso daqui foi uma onda 1 grande, ele pode romper ainda para baixo, para fazer uma retração de onda 2, para depois dar continuidade. Mas eu ainda estou acreditando num cenário aí um pouco mais otimista por enquanto, tá? Beleza, vamos analisar aqui o gráfico de 5 minutos. Então a gente começa o dia aí já entregando uma barra vendedora, uma barra forte, depois de um cenário como esse daqui, entendendo que a gente estava trabalhando dentro de uma correção. Então a gente tem um topo, tem um fundo, já tinha marcado um topo no dia anterior, retração, e marcamos um topo aqui no dia de hoje, barra de venda, uma barra que muitos vão chamar de shooting star, né, estrela cadente, martelo invertido e assim por diante, né? A gente tem o que? A frustração do rompimento da máxima do dia, que estava aqui, a frustração desse rompimento. Então até comentei com o pessoal, um trader mais agressivo ele já entra aqui, rompimento dessa barra ou o fechamento dela, coloca um stop aqui ou um stop um pouco mais afastado, no caso de um segundo teste, né? Como assim um segundo teste? Essa é a primeira tentativa do dia de romper, né? O mercado ele veio desde aqui de baixo, uma barra forte de alta, até aqui. Essa barra forte de alta, ela veio testar essa resistência, esse patamar aqui de resistência, e faz uma frustração. Uma segunda tentativa seria o que? O mercado continuar aqui, por exemplo, nessas tentativas que eles fizeram,
e falhar de novo, deixar aqui um amplo pavio, tá? E aí ele vem num micro topo duplo aqui para baixo. Essa seria uma segunda entrada aqui no topo de uma lateralização, tá? De uma lateralização bem grande que a gente estava enxergando lá atrás. Então essa segunda entrada eu gosto mais, mas quem é mais agressivo já vendeu a primeira barra aqui do dia, tá? Com o stop aqui em cima, um pouco mais afastado, como eu havia dito, para conduzir nos alvos aqui para baixo. Essa entrada ela é interessante porque ela aconteceu também no 10 minutos. Olha só como o candle de 10 minutos fechou. Foi um candle forte, né? Então o que? Você vai projetar essa movimentação, como você não tem uma outra movimentação para projetar, é a própria barra. A realização aqui no 100%, que seria um alvo parcial, e depois lá no 200%. Né? Reparem que essa região de 200% também era a média móvel ascendente de 200 períodos, aqui no 10 minutos. Aí depois ele entrega até uma outra movimentação aqui, mas sem continuidade, certo? Foi o trade do dia, foi o melhor trade do dia, tá? Para quem pegou outro trade, foi um trade também com uma configuração bacana, foi essa daqui, né? O teste aqui, duplo teste nessa região, porque é a falha, é a correção desse primeiro canal, né? O mercado ele até não consegue mais cair a partir daqui, a gente percebe com esses pavios. Anteriormente, o que a gente estava tendo? Deixa eu apagar esses estudos aqui. Comportamento do preço, né? Até aqui. Foi o primeiro trade lá. Tá? Que não dava para pensar em compras. Por quê? Porque observem que qualquer barra de sinal aqui, desde aqui de cima, qualquer movimentação de sinal que está acontecendo aqui, ó, para compradores, está sendo o quê? Vendida. Né? A gente não tem uma movimentação que fala assim, não, tem continuidade. Para a gente pensar em comprar, a gente teria que ver o que? Continuidade, um fundo mais alto e uma próxima continuidade, que até a gente tentou ali fazer, mas não aconteceu. Então, primeiro, que a gente toma aqui como verdade, aqui dentro desse comportamento de mercado. Eu não posso vender fechamento ou perca de mínimas de barras vendedoras, porque ela é seguida por uma correção. Ó, se eu vendo esse fechamento, seguido por uma pequena correção. Se eu vendo esse fechamento, seguido por uma próxima correção. Se eu vendo esse fechamento, seguido por uma próxima correção. Esse é a mesma coisa. Esse a mesma coisa, tá? Eu não posso vender fechamentos e não posso comprar barras de sinal. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou traçar mais ou menos uma linha de tendência e eu vou me posicionar. O que está dando certo aqui? Me posicionar, aqui ainda não tinha como saber, né? Mas me posicionar em regiões estratégicas. Certo? Porque aí eu não tenho essa situação de que o mercado, eu vou entrar, ele vem contra mim para depois ele ir. Né? Corro o risco do mercado fazer uma virada aqui a qualquer momento, como aconteceu nessa região. Ó. Quem vendeu aqui, dá ainda tempo, né, de você se proteger. O mercado não consegue mais perder fundo, tá vendo? Ele chega nessa região, já começa a soltar pavio no próximo teste. Aqui era uma região de alvo, ó, lembrando que aqui é o fechamento do dia anterior com a média de 200 períodos, tá? Essa média de 200 períodos, olha o que ela representa aqui no gráfico de 60. Ela representa a média de 20 períodos aqui no gráfico de 60. Vocês estão cansados de saber disso. Mas também é uma região de preço, fechamento da barra anterior com essa média aqui de 20 períodos, tá? Uma região de compras. Olha o que veio anteriormente. Movimento forte de alta, retração em cima da média, mais ou menos 50% do movimento, para uma nova tentativa dos compradores. Né? Essa nova tentativa dos compradores não conseguiu dar continuidade. A próxima barra sequer rompeu a máxima. Talvez, estou falando que isso ia acontecer, tá? Não sei, isso é uma especulação. Talvez se tivesse rompido a máxima desse candle dos 60, teria mais ordens de compra, puxava mais um pouquinho para cima, tá? Então, beleza. Lá nos 5 minutos, quando a gente não consegue mais perder a mínima nessa região, já indica que o mercado está mudando alguma coisa no comportamento dele. Estava dentro de um canal, está fazendo retrações até profundas, e aí, de repente, o mercado
não consegue mais perder mínima. Vem até esse fundo testar, né, já deixando o pavio, e aí rompe para cima. Tá? Então, quem é mais agressivo, estava querendo comprar, enxerga como um falso rompimento dessa região aqui. Tá? Um falso rompimento dessa região, rompeu, tentou subir, não conseguiu, uma segunda entrada aqui, o mesmo conceito que a gente estava explicando lá em cima, enxergando que isso daqui poderia se transformar num retângulo, daqui até aqui, vamos pegar, tá? Para pegar esse toque, esse toque e esse toque, teria um trade, deixa eu usar esse mesmo retângulo aqui, teria um trade ou comprando essa barra, ou comprando a barra interna, que foi essa próxima barra preta, rompimento dela, para levar no mínimo até o meio desse retângulo, tá? Até o meio do retângulo, que é mais ou menos aqui 50% da região, beleza? Com o gap aqui também, ó, entre barras, da abertura dessa barra até o fechamento dessa, ele se moveu muito rapidamente. Então aqui tinha uma região de gap, tá? Mais 50% aqui, certo? Foi bem na inclinação da média, olha que interessante. Mas isso daqui não é tão relevante, tá? E a média, né? Comprar contra a média móvel. Observem o comportamento da média móvel. Daqui ele veio até aqui, cortou a média móvel. O gap cortou a média móvel. O movimento de retorno cortou a média móvel de 20 períodos. Então ela não tem uma direção clara. Ela está aqui serpenteando os preços. Ó. Não tem uma direção clara. Tá? Então não teria aí seria a compra mais... Depois que o mercado mudou o comportamento, saiu desse canal, seria a compra mais sensata a ser feita aqui. Tá? Eu não fiz essa compra. E para vender? O mercado veio até a região central da consolidação, deixa aqui uma primeira tentativa de queda, não consegue, retorno, né, um novo teste na máxima. Então o cara que está pensando aqui em conduzir esse trade que está comprado a partir daqui, querendo ir lá em cima, tá? O que ele vai fazer? Espera o mercado, ó, tem essa ampla barra aqui, né? O mercado ele se desenvolveu. Então, às vezes soltou uma parcial aqui no meio, 50%, já deu o alvo aqui mais de 1 para 1. Né? O mercado dá esse susto aqui e retorna. Então, o stop ele vem para cá. Se estava aqui no break-even, por exemplo, ainda não tinha sido stopado. Stop vem para cá. No segundo teste, stop vem para cá. Terceiro teste, no segundo teste, né? O stop vem para cá, abaixo dessa barra. E aí o mercado falha no rompimento, teria tirado você aqui com poucos pontos. Tá? Seria a compra mais sensata que eu enxerguei aqui no dia de hoje. E isso daqui foi até inclusive uma venda. Olha aqui no 10 minutos como que a gente estava. Tentando romper a média de 10 períodos. Ou de 10 períodos, de 20 períodos, no gráfico de 10 minutos, no 15. Também, a mesma coisa. Tá? Foi o primeiro teste depois que ele cortou aqui e veio testar. Tá? Mas basicamente era essa região de preço, beleza? Aqui no gráfico de 5 a média ela é cortada mais vezes, com mais frequência, mas é isso. Essa é uma barra de sinal? Essa barra forte? Sim, tá? É uma barra de sinal. Tá? O receio era o quê? Vender isso daqui e acontecer como estava acontecendo anteriormente. Tá? O mercado não dá sequência, mas dessa vez ele entrega uma continuidade, vem perder esse fundo. E aí, como ele saiu desse retângulo, a gente projeta essa última movimentação aqui para baixo. A gente pega isso daqui, ferramenta de Fibo e projeta, tá? Tecnicamente bateu aqui no alvo. Ó, deixa eu apagar isso daqui tudo. Deixa isso daqui, vai. Isso daqui foi interessante porque o mercado ele veio testar aqui depois, ó. Foi a mesma região que ele veio testar, tá? Então aqui 61.8 foi a região de alvo. Tá, o primeiro alvo para quem vendeu aqui o topo duplo após essa correção, né, em 50%, ou se traçou aqui da integridade do dia, de mínima a máxima, de máxima a mínima. Tá? Deixa eu pegar aqui, peraí. Não chegou nem no 50%, tá? Chegou apenas aqui no 38.2%. Tá? Com essas regiões aqui de gap, não conseguiu dar continuidade a partir daqui. Beleza? Então era essa
expectativa, né? O mercado pelo menos entregar uma perna de baixa com uma alternância, porque essa aqui foi difícil, essa daqui foi mais fácil, a partir daqui. Então a projeção poderia ser também essa daqui, daqui até aqui, aqui na região de 61.8, tá? Seria o alvo aqui mais curto, um pouco mais conservador para o mercado. Visto que aqui também tinha essa possibilidade do mercado entregar uma... Opa, peraí. Entregar aqui uma tentativa compradora, ó. Aqui a gente tem essa linha de tendência aqui, certo? Então essa linha de tendência ela estava assim, ele formou aqui uma espécie de wedge, começou a corrigir aqui o comportamento. Quando começa esse comportamento, barras muito pequenas, retrações cheias de pavio, né? Aguarde que o mercado provavelmente ele vai formar alguma estrutura de consolidação, ou retângulo ou triângulo, né? Então tem que esperar o mercado se desenvolver. O mercado ele fez, se for considerar, né? Praticamente aqui uma puxada, uma primeira, essa falhou no rompimento, uma segunda e uma terceira. Nessa terceira puxada, tá? Como ele encontrou aqui uma linha de canal, que depois ela estava mais assim, ó, dessa forma, foi o ponto que ele encontrou aqui mais vendedores, tá? Nessa região aqui. E aí o mercado se desenvolveu, tá? Eu até fiz essa venda, só que coloquei o stop no break-even, ele veio me pegar aqui no stop, que era uma região forte, tá? Se tivesse deixado o stop, ó, era a região de linha de tendência com a linha do canal. Uma região bem forte aqui, que entregou um movimento de queda, que no mínimo era testar essa mínima, tá? E me perguntaram como que você interpreta um rompimento falso, tá? Se já na próxima barra você já... Essa daqui, por exemplo, né? Fechou abaixo, a próxima barra fechou acima. Isso daqui nos 5 minutos já é um sinal, tá? Já é um sinal. O que eu preciso ver? Uma próxima barra ainda acima. Mas uma entrada mais agressiva seria já aqui, nessa barra, tá? Contra a tendência ainda do dia seria aqui. Por isso que é agressivo. Só que aí eu tô de olho em outros time frames também. Gráfico de 10 minutos, né, para ver se ele vai fechar aqui em cima. Porque se a próxima barra lá do 5 ela fecha aqui embaixo e o corpo do 10 minutos tá aqui embaixo, já é mais um argumento para acreditar que foi apenas um pullback lá, tá? Porque às vezes o mercado se desenvolve assim, ó. Ele faz um movimento de queda, faz uma retração, aí ele rompe, só que esse movimento aqui ele não dá continuidade. Aí ele faz uma retração dentro desse movimento, mas não é um rompimento falso. Ele passa a empurrar cada vez mais para baixo. Tá? Ele vai rompendo, só que ele vai rompendo devagar. Tá? Isso acontece aqui. Deixa eu ver se eu vejo um exemplo. Que aqui achar algum exemplo é difícil. Mas deixa eu ver aqui, peraí. Vamos supor que essa perna aqui de alta... Essa daqui, ó, ela não tivesse ido tão longe, ela veio só até a linha de tendência, mas faz isso daqui, tá? Então sim, o primeiro rompimento foi falso, aí ele encontra mais vendedores aqui em cima e joga o mercado para baixo. Mas olha a força que entra aqui, olha o fechamento das barras, tá vendo? Isso indica o quê? Esse fechamento indica força, né? Rejeição de perder essa mínima. Então essa linha de tendência que estava aqui, ela até pode ser reajustada para cá. E aqui, né, deu continuidade, né? A próxima barra fez isso, no 10 minutos rejeitou. Outro fator que ajuda quando tem um crescimento grande de volume nessa movimentação aqui, porque aí se tem um crescimento grande de volume, pode indicar o que? Uma exaustão do movimento de queda, tá? E aí o mercado passa a subir. Muitas vezes ele passa a subir sem volume, inclusive, tá? O que é comum. Então é isso. Beleza? O volume aqui para o período da tarde não estava tão em referente às outras barras aqui, ó. O volume não estava tão ruim, tá?
Agora olha o volume aqui que foi o rompimento dessa wedge, dessa cunha ascendente aqui para baixo. Foi um volume acima do normal e não deu continuidade, ó. Veio testar ainda para depois entregar o movimento principal, certo? Então vejo essa possibilidade aí, como estava comentando aqui com vocês, o mercado subir aqui novamente. Vamos ver se isso se confirma, tá? Amanhã, certo? No dólar eu fiz até uma operação hoje, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, mas me tirou aqui com poucos pontos. Entregou aqui a situação que eu estava explicando, só que de forma inversa lá no índice, né? Veio até essa região testar 2 vezes aqui praticamente. Então essa barra é uma barra interessante de sinal após um amplo gap, né? Sem essa continuação, uma microestrutura de fundo duplo. E aí levou, não foi fácil, né? Começo, e aí levou o mercado adiante, tá? A compra que eu fiz, eu esperei romper a média móvel de 20 períodos. Vir testar ela por cima e aí eu realizei uma compra aqui nessa barra, tá? Na formação dessa barra após esse teste. Começou a dar continuidade, não ganhou força, movi meu stop para cá, me estopou aqui, mas se tivesse permanecido com o stop aqui, o meu alvo estava exatamente aqui nesse topo com fechamento de gap. Era um trade aí de 28 pontos que eu acabei perdendo, mas depois também só ficou enrolando aí no período da tarde. Chegou, né, num patamar aqui importante. Quando a gente olha o dólar aqui, a gente vê uma espécie de alargamento, né? Ele rompeu esses topos, perdeu esses fundos. Então, começou com um triângulo, rompeu, né? Veio entregar essa movimentação forte com a ajuda do Bacen. Bem confuso aqui o dólar, tá? Teria que olhar até o gráfico aqui maior um pouco e ver que aqui tem uma linha de tendência, né? Se aproximou bastante da linha de tendência. Tem esse movimento, né? Pode ser apenas uma retração para buscar essa região aqui novamente, beleza? Então é isso. Deixa eu voltar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenha ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou manda lá no grupo do Telegram, que a gente vai estar respondendo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e até a próxima análise.